Graças a Deus. É muito bom estar aqui mais uma vez. Eu creio que Deus tem o pão da vida para todos nós, a sua alimentação para o seu povo. Amém? Nós vamos ler Apocalipse capítulo 6 a partir do primeiro versículo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Desejamos, Pai, que o Espírito Santo que escreveu esta Bíblia, o mesmo Espírito Santo que a interpretou através do 7º anjo de Apocalipse 10:7, possa tomar conta de nossas vidas, de nossos pensamentos, de nossos sentimentos, de nossos lábios, na hora em que vivemos, para poder conseguir transmitir a mesma mensagem com a eficácia do Espírito Santo. Fala em nosso coração. Nunca chegamos aqui como alguém, desde que nós já sabemos que não somos ninguém. Chegamos como somos, salvo pela graça e seguro neste fio da salvação, sabendo que o Senhor tem segurado-nos através da predestinação, e isto vale a pena crer e viver sua palavra. Fale conosco e manifesta-te através desta mensagem em nosso coração. Mostra-te mais uma vez ao povo que crê no Senhor, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Sentamos. Hoje eu quero falar sobre os personagens destes selos. Os personagens destes 7 selos. E dentro de 7 selos, você sabe que cobre 7 eras da igreja. E tem os personagens que trabalharam nestes selos como num grande drama divino, e cada um, em sua vez, em sua era, manifestou um selo, e fazendo o trabalho daquele personagem de leão,
do personagem de boi, você vai vendo aí o personagem de homem, o personagem de águia. Tem 4 personagens trabalhando neste espaço de 7 selos. E muitas vezes as pessoas não entendem e tomam os 7 selos e aplica de uma maneira errada. Mas os 7 selos, ele cumpre neste período das 7 eras da igreja, porque o 7º selo tem a ver conosco, tem a ver com o nosso rapto. Só que através desses personagens, as pessoas não estão entendendo o drama, porque nunca perceberam o personagem que Deus usou. Lá no princípio, Deus usou a Noé, eles não perceberam porque era um homem já de idade, e eles não deram conta de sua mensagem. Ele deve estar ficando louco com esse tipo de mensagem que ele está pregando, e eles não sabiam que era o homem era um personagem do drama divino, era um personagem desse drama divino. E assim veio destacando durante todo o período do Velho Testamento, Deus trabalhando nos personagens da Bíblia. Mas ele finalmente tinha que trabalhar nestes personagens dos selos, que é muito bom conhecer estas coisas, personagens dos selos. Quem trabalhou neste drama? Hoje, irmãos, nós estamos apenas revivendo este período do drama já acontecido. Os personagens dos selos já trabalharam, eles já manifestaram no seu dia, fizeram o seu papel. Você sabe, como um ator, ele vem e faz o papel e volta. Deus teve que usar estes personagens para poder manifestar a si próprio para a igreja, porque Deus é espírito e ele tem que usar o homem, e o homem é o personagem, é um trabalho de um ator que ele está fazendo. Então nós começamos na primeira era da igreja e vamos ver o que cobre os selos. Os animais nós já estudamos sobre eles, e que estes cobrem 4 selos. Por que não 7? Por que 4? Os animais. Porque quando chega no período da águia, a águia revela para o povo que está vivo na terra todos os demais selos para frente: 5º, 6º e 7º. A águia revela tudo isso. Então não é os personagens, a gente poderia usar cada nome do mensageiro da igreja, mas os mensageiros dos selos, destes selos, eles estão dentro desse período de 4 animais. E Apocalipse 4:7, o rosto de leão, o rosto de boi, o rosto de homem e o rosto de águia. Estes são os personagens do drama divino, Deus manifestando o seu drama aqui na terra. E de vez em quando Deus vinha num homem e fazia aquele papel. Ele veio em Paulo e fez o papel de leão. O profeta diz que o leão é a palavra original, é aquela que estava estabelecida, que esteve estabelecida, está estabelecida, e que todas as demais igrejas têm a era do leão como o modelo. A era do leão, ela vem como modelo. E se o povo pudesse entender a mensagem do jeito que ela é, começou com o leão e finalmente termina com a águia, mas a águia vai mostrar para nós que quem está nesse período novamente é o leão. Por quê? Porque a águia vai mostrar que o cordeiro saiu do trono, e ele saindo do trono,
ele não é cordeiro mais, ele é leão. Então temos lá o leão na abertura das eras da igreja e no primeiro selo. Quando ele chega aqui no último, você vai ver o último animal, que é a águia. Essa águia revela o que foi a era do cordeiro, 7 eras da igreja. O que o cordeiro fez dentro desse período de 7 eras? Qual foi seu trabalho? No princípio, ele veio como leão e ninguém pôde vencê-lo, porque ele era um leão. E você tem que saber que essa mensagem agora, ninguém pode vencê-la. Ele é leão outra vez. Nós vamos esperar para ele ser leão lá no milênio, porque no milênio a gente sabe que ele é leão, ele é rei, e leão é rei, ele é filho de Davi. Mas espera lá, ele é rei nosso agora. Ele já nos fez, além dele ser rei nosso, ele nos fez reis e sacerdotes para seu Deus e Pai. Quer dizer, isso é um ministério aqui na terra, que nós temos ministério sacerdotal, intercessório, reis e sacerdotes. Então nós estamos reinando e intercedendo. Ele nos fez. Agora, quem falou que ele nos fez? A águia é que mostrou isso, porque a águia teve a revelação. Não vem revelação para o leão. A revelação não vem assim para o leão, a abertura de tudo. O leão vem mostrando a palavra original que não estava pervertida. Entende? Aí ele está como leão na primeira era da igreja, e não como boi, como leão e não como homem, como leão na era primitiva e não como águia. Ainda que Paulo era um profeta, mas ele era um profeta mostrando a era do leão. Eu tenho aqui a mensagem, se você quer o quarto selo, 75, 93 em diante, eu vou falar sobre isso, estou baseado exatamente nisso. Mas mexendo nesses personagens, presta atenção o que o irmão Branham fala no primeiro selo, parágrafo 25. Ele diz: os personagens destes selos começaram ali na primeira era da igreja. Agora, para ter bem fundados os detalhes, o melhor possível, digo, personagens ou atores. Porque um ator, como de teatro, é um que muda de máscara e vestido. Neste drama de hoje, vamos ver como Satanás muda de máscara continuamente. Então, é um drama divino. E eu vou tratar dessas duas coisas: é os personagens e o drama divino. O drama divino. Cristo cumpriu a parte de um ator quando veio de espírito para ser homem, porque simplesmente se vestiu de outra forma. Vocês entenderam isso? Ele vestiu de outra forma. Então ele veio cumprindo a sua parte de ator. Ele era carne, ele se vestiu de espírito e voltou outra vez no dia de Pentecostes. Ele estava cumprindo essa parte de um ator nesse drama divino, de carne humana, e desceu na forma de homem para ser o Redentor semelhante. Esse é o engano das pessoas, que quando o irmão Branham estava pregando, e o ministério do irmão Branham aproximou tanto de Jesus Cristo, que o povo dos dias do irmão Branham começou a chamá-lo de Senhor, professar sua fé no irmão Branham como Senhor, como Deus, como Jesus Cristo. E irmão Branham reprovou esta crença. Por quê? Porque este ministério de redentor semelhante, ninguém pode tomar este ministério senão Jesus Cristo. É redentor, salvador. E aquelas pessoas professaram a fé no irmão Branham como sendo seu Senhor. O irmão Branham parou de pregar e disse para eles: as almas que perecerem durante esse período, vocês responderão por elas. Porque o irmão Branham não era um falso. Hoje que o povo deveria perceber qual é o ministério do irmão Branham.
Se aquele povo dos dias do profeta, quando ele pregava os selos, se eles pudessem entender, porque eles viram alguma coisa. Na mensagem de Laodiceia, parágrafo 38 em diante, irmão Brana vai falar que o ministério de João Batista, ele foi tão paralelo com o de Jesus, que eles perguntaram para João: és tu o Cristo? E ele diz: não. És tu Elias? Não. Então quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Então, ele sabia identificar, mas o ministério de João era muito próximo do Messias. Que quem ouviu João Batista, seria esse daí, é o Messias que tinha que vir. Quem teve um pouquinho de luz, esse é João Batista. João Batista é o Messias que devia vir. E não era o Messias vinha após ele. O ministério do profeta, irmãos, se vocês notarem, aquele ministério do profeta de discernimento que ele teve na primeira e segunda etapa, aquilo dava para confundir as pessoas, porque quando ele pregou as eras da igreja, foi antes dos selos em 61, as eras da igreja, ele já estava mostrando que o ministério de João Batista era muito idêntico ao de Jesus, naquele momento que o povo passou a crer, pensando que João era o Messias, e não era. E o mesmo aconteceu com o irmão Brana. Eles pensaram que o irmão Brana era Jesus Cristo, e não era. Então as pessoas precisam colocar as coisas no lugar. Ele era estava fazendo o papel novamente de uma águia, era o papel de ator. Olha o que Deus faz, vestindo-se de uma carne e fazendo um ministério idêntico ao dele. Cada homem deste, Deus estava fazendo o seu ministério e cumprindo o papel de um ator. Era aquele homem cumprindo o papel de um ator, e Deus, que é o cabeça deste papel, deste drama, estava personificado naquele homem, naquele dia, fazendo aquele papel, o papel de leão. Palavra original, ninguém tinha pervertido a palavra ainda, ela era a palavra original. Depois de Niceia, ela não foi palavra original mais. Palavra original foi no dia de Pentecostes. Depois que os apóstolos morreram, então não foi palavra original mais, porque aí foi a palavra de Roma. Não foi a original. Aí não era o leão mais. Entende? Aí não era o leão, porque o leão representa a palavra original, o ministério do tempo de Paulo, Deus em Paulo, cumprindo o papel de um ator. Isto é o leão. Então ele manifestou com todo o poder, porque você sabe que o leão é o rei das feras. Ele falou, tudo cala. O profeta diz que até o grilo cala a boca. A hora que ele fala lá na mata, o seu barulhão, todo mundo aquieta, a anta vai dormir, o grilo mandou calar a boca, ninguém mexe mais. O esquilo que fica para lá e para cá, o leão falou: esquilinho, pode calar a boca, quietinho. Todo mundo aquieta, porque foi o leão que falou. E isso é claro na Bíblia, é o leão falando. Nesse período que nós estamos vivendo, já é o período da águia, e como entrelaça todo este tempo, período de águia. Como pode esse período de águia e de leão ao mesmo tempo? Águia e leão, as pessoas dizem: eu não entendo isso. Você deveria entender, este é o período que Deus está trabalhando. Ele trabalha desta maneira porque é o ministério de Deus trabalhando na terra, fazendo este papel que ele está fazendo. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então ele revelou o que era da era primitiva, a era do leão, ele revelou para Paulo. Mas depois nós não tivemos mais profeta, depois de Paulo. Depois de Paulo, nós temos agora o William Branham. Então você vai ver
o leão, lá na era primitiva, e a águia, aqui na última era da igreja, a era de Laodiceia. Deus mandou uma águia para nós, e esta águia para tirar nós de Laodiceia. Ele mandou uma águia em Laodiceia para tirar nós de Laodiceia. Bramiu o leão, quem não temerá? É o profeta Amós dizendo, capítulo 3, versos 7 e 8. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Agora, o Senhor Jeová falou no tempo de Paulo. Paulo teve que profetizar, trazer a mensagem, a doutrina, a ordem da igreja, a mulher calada na igreja, a mulher não cortar o cabelo, porque foi dado em lugar de véu, e quando ela corta, ela desonra o seu marido, e uma mulher que desonra o marido, ela deve ser divorciada. É assim que a igreja fez com Cristo, e Cristo divorciou dela. É isso que Laodiceia fez com Cristo, e ele divorciou de Laodiceia e tomou nós, tirados de Laodiceia, porque Laodiceia desrespeitou, foi infiel à palavra. Isso aqui é questão de ser infiel à palavra. Só porque a mulher cortou o cabelo, então ela é infiel? A Bíblia diz que sim, que ela desrespeita seu cabeça, e se ela desrespeita o cabeça, é uma mulher infiel. Ela não deve orar com esse cabelo cortado. É a Bíblia que mostra que ela tinha que ter que pôr véu. E depois Paulo pegou e mostrou para eles que o cabelo foi dado em lugar de véu. Em todo lugar ela está protegida, porque ela tem um cabelo que foi dado no lugar do véu, que não precisa pôr outro por cima do cabelo. Se ela tiver cabelo comprido e pôr véu em cima do cabelo, piorou, é chapéu, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Se ela coloca outro véu em cima do cabelo, não é véu mais, é chapéu. Isso não é correto. Entende? Tem que se ver isso na Escritura, precisa de revelação. Por isso estamos na era da águia. A era da águia revela que o leão está bramindo. Entende? É a era da águia. A era do leão lá no princípio não precisava fazer mais nada. A era do leão já estava dizendo: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, eu sou a palavra original, eu sou a mensagem do dia. Agora, quando Deus veio e fez o papel de outro ator de sofrimento, representado no boi, que era o animal de sacrifício, o boi, e ele fez o papel representando, ele estava em Columba, o mensageiro era Columba, pregando na era das trevas, num tempo de trevas, Deus fazendo o papel de sofrimento, o papel de morrer por causa da verdade. Ele era um ator. Aquele mensageiro do dia estava fazendo esse papel, pregando uma mensagem como um ator, manifestando como um sofredor. E ele pregava, e cada irmão daquele dia, irmão, sofria como um animal de sacrifício, porque era a era do boi. Gente, se hoje o povo puder perceber que cada irmão hoje tem que viver como águia, porque estamos na era da águia. Quem viveu na era do leão, cada irmão da era primitiva, irmãos, era leão. Quem viveu na era de boi, de sofrimento, de labor, de dar a vida, cada irmão, cada irmã deu a vida. Foi o tempo que eles cortavam a barriga das mulheres grávidas, tiravam a criança e jogavam para os porcos. Foi a era do labor, e era Deus fazendo aquele trabalho naquele tempo como um ator, fazendo o trabalho de sofrimento, irmãos morrendo, era Deus naqueles irmãos, e eles fazendo aquele papel de sofrimento, de labor, que o boi morre para poder dar carne para você e para mim, e ali estavam eles fazendo o papel de um ator, morrendo por causa da verdade do dia. Eles eram todos mostrados como um boi, um sofredor, um irmão sofredor, uma irmã sofredora, morrendo, dando a vida. As moças virgens, ela tinha que morrer em pé, cortava os seios dela, e ela tinha que ficar em pé até esguichando o sangue, até na hora da morte, aí caía. Até para morrer tinha que ser assim. Mas eles estavam vivendo na era do boi, na era do sacrifício, e ali estava o personagem, Deus manifestado naquele personagem do dia, Columba,
E todo o povo daquela era estava fazendo o papel de boi. O povo escuta essas mensagens e diz: esse homem é doido, fazendo o papel de sacrifício. Ele era um ator fazendo o papel de sacrifício, morrendo. E Deus estava em Columba, Deus estava em cada irmã que morria, Deus estava em cada irmão que morria, cada um que sangrava, cada mulher grávida que eles cortavam a barriga e arrancavam o filho e jogavam para os porcos. Deus estava naquela irmã. Era o papel que estava sendo realizado, o sofrimento, o drama do boi, do animal de sacrifício, a igreja sendo sacrificada. Como é bom viver na era que nós vivemos, que não tem nada disso mais. Não tem nada disso mais. Nós estamos na era da águia, que a hora que eles começarem a perseguir a igreja, a águia vai embora daqui. Para começar, eles não podem enfrentar a águia, porque ela tem um caráter tremendo. Ela é águia nesse tempo, mas ela tem a revelação do leão. Quem pode com a águia dessa? Os dois fortes, os dois que falam, os dois que os demais têm medo. Todos os demais têm medo. É leão e águia. E Deus tomou esses dois para representar o nosso tempo. Estamos no período da águia, mas a águia mostrou que o cordeiro saiu do sacrifício e não é cordeiro mais, ele é leão. Mexe com ele hoje para você ver. Eu gosto disso. Agora, sabe quem é? É Cristo fazendo esse papel. Você vai mostrar que não é você que tem coragem, é porque Cristo, o leão, está na águia. Entendeu? Você não é águia, o que recebeu a revelação, porque se não recebeu a revelação é abutre. Se não recebeu a revelação de que o cordeiro saiu do altar para revelar os selos, então não é águia. Aí o leão não pode entrar nessa irmã, nesse irmão, não pode entrar. Tem que ter revelação disso daí, revelação de que ele saiu ali do altar, e ele saindo, ele é leão, e você é uma águia. Olha o leão na águia. Que força tremenda dá. Qual bicho, qual esquilinho de trepadeira pode agora aguentar? Então o valente não sou eu. Diz: você quer ser o bom? Não, filho, é o leão que está em mim. Se deixar por minha conta, eu apanho, eu corro. A questão é que o leão está em mim. Ele diz: olha, aqui você tem duas naturezas fortes, leão e águia. Para que temer? Para que temer? Como águia você é um irmão revelado, é uma irmã revelada. Como leão, você é original. Estamos representando aqui algum personagem. O personagem que eu represento é a águia. O que você representa é a águia, porque Deus já fez isso. Eu já cheguei lá na águia antes de passar pelo homem. Mas são os personagens que Deus está trabalhando através deles nesse período das 7 eras da igreja. Este é o drama divino. Deus fazendo o papel de um ator, como diz o irmão Brano aqui. Cristo cumpriu a parte de um ator quando veio do Espírito para ser homem, porque simplesmente se vestiu de outra forma, de carne humana, e desceu na forma de homem para ser o Redentor semelhante. Eu parei aqui e dei uma explicação, que as pessoas estavam batizando até em nome do irmão Brana, e elas estavam erradas, porque não existe batismo em nome de William Brana. Não existe, isso é falso. Isso é falso. É tão falso quanto o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É falso. Não tem base bíblica para isso. Porque Redentor semelhante é o Cordeiro, é o Senhor Jesus Cristo. É o período do povo ser batizado em Atos 2:38. Porque Atos 2:38 é a revelação do leão. Porque o Mateus estava representando algo forte, o leão.
O livro de Mateus representa o leão, o livro de Marcos representa o boi, o livro de Lucas representa o homem, o livro de João representa a águia. Então, olha, o tempo do leão estava ali de Mateus a Atos do Espírito Santo. Em Atos 2,38, o povo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. É que eles fazem confusão, estavam fazendo confusão do que Deus manifestaria no último dia para libertar o seu povo das garras denominacionais, e Deus libertaria o povo através de uma águia, William Branham. Uma águia, o profeta do dia. O povo que rejeita a mensagem do profeta não sabe, irmãos, como eles não sabiam que rejeitando Jesus estava rejeitando a Deus. Eles não sabiam que rejeitando a Pedro estavam rejeitando a Deus. O povo hoje não sabe que rejeitando a mensagem de William Branham, eles estão rejeitando a Deus, porque foi Deus manifestado no irmão Branham para cumprir esse drama divino do papel da águia nesse tempo final. O papel de um profeta, uma águia, é um revelador, é o revelador da palavra. E ele veio, Deus veio cumprindo esse papel. E precisa agora as pessoas terem mente espiritual e olhos de águia para poder ver. Se não tem olhos de águia, você nunca vê a outra águia. Não tem olhos de águia, só porque os outros têm pena, voa, tem duas asas, você chama de águia e é um corvo. Você chama de águia e é um abutre. E não é assim. A gente precisa ter essa luz aqui, ó. Então isto está em forma de parábolas. Parágrafo 25 do primeiro selo, ainda estou lendo. Em forma de parábolas, como besta, animais, etc. Estão num drama. E estes personagens começaram na primeira era da igreja, porque foi Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Entendem? Então estes personagens começaram na primeira era da igreja. Nós temos aí vários personagens. Nós temos 7 mensageiros, 7 personagens das 7 eras da igreja. Mas nós temos 4 personagens dos selos. Dentro das 7 eras da igreja, nós temos 4 personagens dos selos. Vocês estão entendendo? Dentro das 7 eras da igreja, nós temos 7 personagens das eras. Cada mensageiro de cada era da igreja foi um personagem no drama de Deus. Mas eu estou falando dos personagens dos selos. Os personagens dos selos são 4 personagens. Dentro do período de 7 selos, nós temos 4 personagens. Dentro do período de 7 personagens das 7 eras da igreja, nós temos 4 personagens dos 7 selos. Amém? Dá para entender, não é? Talvez a pessoa, se vacilar um pouquinho, diz, não entendi, escuta a fita depois mais uma vez, para você ver. Isto é real, é o que o profeta ensina, e nós estamos certos disso. Entendem? Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Agora, Cristo revelando-se às 7 eras da igreja, ele usa 7 mensageiros. Cristo revelando como personagem dos selos, ele usa 4 personagens. Então deixa eu destacar, os 7 personagens das 7 eras da igreja, você vê Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. São 7 personagens. Agora, dentro desses 7 personagens das 7 eras da igreja, Deus escolheu 4 personagens para ser os mensageiros dos selos. Ele escolheu estes personagens para manifestar os selos, ser personagem dos selos. Então, para ser personagem dos selos, você vai encontrar Paulo como leão, Columba como boi, Lutero como homem e Branham como águia. São 4 personagens divinos no drama de Deus, amém? Ou 4 personagens de Deus neste drama divino, onde nós estamos estudando a maneira de Deus atuar. É só ver Deus trabalhar nos 7 selos
com 4 personagens. Essas coisas têm que ficar claras na sua mente, para você não fazer confusão. Deus trabalhando em 7 selos, através de 4 personagens: Paulo, Columba, Lutero e Brana. Estes são os homens, personagens, que Deus fez o trabalho com eles como um ator. Deus veio como leão, ele era Paulo. Deus veio como boi, ele era Columba. Deus veio como um homem, a era do homem, a era da astúcia e da inteligência do homem, ele era o Lutero. Se você notar, irmãos, Paulo teve uma mensagem tremenda e foi um abalo. Isso que se tem que ver, gente. Ele foi um abalo. Houve um distúrbio tremendo quando Paulo entrou em cena, porque estava abrindo um selo, e aquilo abalou o povo daquela era. E quando Deus foi abrir outro selo, ele já estava abrindo esse outro selo dentro desta outra era, a era do boi, a era do sofrimento, em Columba. Ele estava abrindo, mostrando para as pessoas esta realidade da palavra do dia. Aí ele mostrou outro selo. Vocês acompanharam a leitura aqui? Dentro desses selos, você não pode sair fora daquilo. Diz, por que o profeta diz no 4º selo que a igreja sobe no 4º selo? Ele diz, então, o que tem a ver 5º, 6º e 7º selo, se ela sobe no 4º? Tem a ver sim. É porque tem que ter um profeta que é na última era, 7ª era, e a 7ª era está mostrando o 4º selo para a igreja, que é o período da águia. Esse é um lado da moeda, é o período da águia. E como águia, este profeta revela 5º, que é judeu, 6º, que é judeu, e o 7º, que é o nosso rapto. Está dentro, nós estamos aqui dentro destas 7 eras da igreja, tudo cumprido. Todo o drama de Deus, Deus não tem mais nenhuma pessoa para ele mandar, porque o último que ele mandou terminou o seu drama. Pergunta, o que vocês estão fazendo na terra? Nós estamos aqui agora vivendo, repetindo esse drama, para o povo entender que o drama de Deus nesse período das 7 eras foi 7 mensageiros, e dentro do período dos 7 selos Deus teve 4 personagens. 4 personagens que ele quis usar para manifestar os selos. Quando essas coisas vêm para mim, eu fico satisfeito, porque isso veio agora cedo aqui. Eu não preciso de muita coisa. A hora que eu li, abri ontem à noite, conversando com o irmão Norivan, e falou sobre esse personagem que eu estava lendo 24 do primeiro selo. A hora que eu bati os olhos nos personagens, falei, mais uma mensagem, tem mais uma. Então aqui estão os personagens e o drama divino. Isso é o drama de Deus dentro dos 7 selos, gente. Dentro de 7 selos, Deus tem 4 personagens. Guarda bem isso. Vou bater bem nisso, porque você precisa saber, 7 eras da igreja, Deus tem 7 personagens. Mas dentro dos 7 selos, Deus tem 4 personagens só. Dentro dos 7 selos. O último selo é revelado pela águia. A águia revela todos os selos, porque o mistério de Deus está na Bíblia. E quando o 7º anjo toca a sua trombeta, cumpre-se o mistério, não os mistérios. A Bíblia diz no singular, o mistério. O mistério de toda a Bíblia é a mensagem do profeta, é a mensagem do irmão Brana. O mistério de toda a Bíblia. 1º selo 33. É o mistério de toda a Bíblia, é o ministério do 7º anjo. É um ministério simples da águia na terra, que o povo não vê até hoje.
Muitas vezes dentro da mensagem eles não estão vendo esse ministério da águia. Águia é revelador, águia é rasgador com o bico. Águia não fica pedindo misericórdia para ninguém, ela come mesmo. Você pode pedir misericórdia e ela está arranhando. Você pede misericórdia e ela está bicando. É águia. Por isso as pessoas não ficam em paz depois que escutam a mensagem da águia, porque aí a águia fica na casa delas, elas desligam o rádio e a águia fica lá. A águia fica rasgando o pensamento deles. Eles dizem, mas já desliguei o rádio, mas não tem jeito de desligar depois que você ouviu. A palavra águia entrou, rasgador com o bico, revelador da palavra, dos mistérios divinos. É Deus cumprindo o seu papel de ator como águia aqui na terra, revelando seus mistérios. Então ele não pode deixar a mente das pessoas em paz. Depois que você ouve isso, depois que ouvir essa mensagem, não tem paz no mundo mais, é Deus e mais ninguém. Você não sentirá bem em lugar algum. Não há denominação que satisfaça você. Há algo dentro de você que clama, porque o alimento que você comeu é de águia, é alimento fresco, não é coisa putrefada de outro dia. Ele te deu um alimento de águia, e aqui agora você está rasgando com o bico. As águiazinhas, no princípio, a gente comeu tudo da águia mãe. Águia mãe. Deus rasgou com o bico, pôs na boca do William Branham. William Branham, a águia do dia, rasgou com o bico e pôs na boca dos pastores. Os pastores águia, que não são todos pastores águia. É isso que nós temos que pensar. Não são todos pastores águia. Águia é rasgador com o bico, e ele não pode rasgar de outro lugar senão do lugar que o irmão Branham rasgou. Entende, irmão Branham não pode rasgar de outro lugar senão o lugar que Deus rasgou. Deus rasgou com o bico e deu para o irmão Branham. Irmão Branham rasgou com o bico que Deus deu e deu para nós. Nós rasgamos com o bico do que o irmão Branham deu e damos para vocês. Isso que a águia, a era da águia. Não é só o irmão Branham que é águia, você é águia, eu sou águia. É a era da águia. Se lá nos dias de Paulo todo mundo é leão, hoje todo mundo é águia. Quem crê no profeta é a águia, rasgador com o bico, não come coisa de ontem, nem primeira e segunda etapa do irmão Branham. Eles têm que entender isso. Ele tem que comer a terceira etapa. Deus muda de etapa e o indivíduo fica lá atrás. Quando você fica rasgando com o bico primeira e segunda etapa, isso está mostrando que você não é águia, que é um abutre dentro da mensagem. Amém. Eu sei que isso não é fácil. Eu sei que as pessoas sentem mal quando escutam isso. Mas eu quero te posicionar o que é águia. Águia rasgador com o bico da terceira etapa. A última etapa do profeta foi terceira. Se você rasga da primeira e segunda, todo mundo sabe disso. Todo mundo já comeu primeira e segunda etapa do irmão Branham. Todo mundo já comeu, mas terceira não. Terceira etapa, rasgar com o bico, filho, já é começar lá vendo o cordeiro pegar o livro. Vendo o cordeiro que intercedeu por 2 milênios, ele intercedeu por 2 milênios e tomou o livro, e o meu nome e o seu nome estava naquele livro. Quando ele tomou o livro, ele largou de ser mediador, diz o profeta. Parágrafo 24 do primeiro selo. Ele já não é mediador, tomou o livro, ele já não é mediador, porque agora ele é leão. Como mediador ele era cordeiro, agora ele é leão. E é por isso que as pessoas temam contra a mensagem. É porque eles têm aquela fé cega. Oh, mas o cordeiro está no sacrifício, como que pode ele ter saído de lá? Então como que a gente está? Você pode estar de qualquer jeito, agora eu estou no lugar da intercessão. Ele me fez rei e sacerdote. E Jesus não podia, eu já li isso para vocês, Jesus não podia nos fazer reis e sacerdotes sem que primeiro ele saísse do trono. Está em Apocalipse 5, depois que ele saiu do trono. Aí ele nos fez reis e sacerdotes, porque ele era rei e sacerdote sozinho. Mas quando ele saiu do trono, tomou o livro, revelou esse livro e nos fez reis e sacerdotes, juntamente com ele agora. Agora não é somente Cristo, é nós e ele, mas estamos no mesmo drama. Ele é a grande águia e nós as águiazinhas. O profeta é a grande águia da era e nós filhos dessa águia. Fala que não,
Diz que a águia gera muito pouco. Hoje eles estão querendo gerar milhões de pessoas nessa era para o arrebatamento. Olha, até a ciência diz que a águia gera muito pouco, e o muito que ela bota é 2 ovos só. Tem gente que conhece sobre águia aí, mas ela bota 2 ovos. É pouco eleito, gente. É a era do rapto tipificada em Enoque. Assim como foi nos dias de Noé, que foi um raptado, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Filho do Homem foi Deus no William Branham. O povo pensa que Filho do Homem é Jesus vindo aí. Não, Filho do Homem é Deus num profeta. Deus numa carne profeta é Filho do Homem. Já veio e vocês não sabem. Isso são coisas passadas, e eles não sabem nada disso. Oh, que hora a gente está vivendo, meu Deus do céu. Amém, irmãos? Vocês veem que estes personagens, dentro dos 7 selos, cada vez que manifestou, o povo era leão, juntamente com Paulo. O povo era boi, juntamente com Columba. Boi quer dizer animal de sacrifício. Era o povo sendo sacrificado, era o povo morrendo pela verdade. Hoje não tem que se morrer pela verdade. Hoje o povo diz assim: eu sou crente. Estão cantando música do mundo, são artistas, são atores de novela. Eu sou evangélico. Sabe que não tem vergonha? Nós somos tudo isso. Dizer, isso não é o drama de Deus, isso é o drama de Satanás. É eles que estão enganados. Eles aceitaram um Cristo histórico de 2 milênios atrás, e que ele não é o mesmo hoje, que se fosse o mesmo hoje para eles, eles mudariam de vida, largariam suas carreiras de milhões de dinheiro, de dólares, deixariam suas carreiras por Cristo. Mas como Judas, eles vendem a mensagem para ter um sacerdote, como Judas foi lá na igreja e vendeu para um sacerdote a Cristo. Eles vendem para a igreja, porque eles não querem a palavra. São Judas do dia, chamados de crentes. E muitas vezes esse espírito vai entrando na mensagem. Aqueles que dizem crer na mensagem já começam a viver qualquer tipo, qualquer classe de vida, e eles não percebem que é o diabo os enganando. Mas vou voltar lá. Na primeira era todo mundo era leão, porque era a era do leão. Na segunda era, estou dizendo segunda era dos selos, hein? Guarde bem, porque eu tenho tudo aqui marcado. No 4º selo, 75. Eu creio que eu preciso ler para vocês ficarem mais sossegados, saber que a coisa não é minha, porque a pessoa pensa, tem a ideia do Osmar. O Osmar tem uma ideia fraquinha. Mas o 4º selo, 75, diz assim: nos outros selos o nome desse cavaleiro não foi mencionado, porém agora tem sido declarado que seu nome é morte. Na era do leão não declarou o nome. Na era do boi não declarou o nome desse indivíduo do 4º selo. Não declarou o nome. Na era do homem não podia declarar o nome, mas a águia declarou: seu nome é morte. É morte espiritual, porque ali é o falso profeta. No 4º selo, irmãos, você vê 2 coisas. 4º selo você tem que ver o falso profeta e o verdadeiro profeta. No 4º selo. No 4º selo está o falso profeta da doutrina da Santíssima Trindade, e está o verdadeiro profeta nos levando de volta ao evangelho original do leão, lá do tempo de Paulo. Então tem 2, e como que você sabe? Tem que ser eleito para saber distinguir o falso do verdadeiro, ou o verdadeiro do falso. Tem que ser águia. Por isso precisa ser águia, para entender que o diabo está ao nosso derredor como leão. Como é uma representação, como é uma cópia. Agora, Jesus Cristo é o leão. Isso quer dizer que o diabo vem ao nosso derredor rosnando como leão, como enganador, para que as pessoas creiam que ele é Cristo, e o receba e o aceita em sua doutrina, que parece a do leão, mas é como? Não é o leão. Quando Jesus se manifesta, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão que saiu do trono como cordeiro. Ele esteve no trono, saiu do trono, ele é leão. Capítulo 5 de Apocalipse. Amém. Agora deu, né, meu irmão? Muito bem.
Sob a revelação do leão, o período primitivo, isso não foi revelado. O próximo período foi o do boi, a era das trevas. Tão pouco foi revelado o que era, nem tão pouco foi revelado na era do homem, que foi a era de Lutero. A era da sabedoria, a era que representava Lutero, Wesley e os reformadores. Porém, na era da águia, a última era, a era profética, na qual haveria de surgir uma proliferação profética. E o segredo sempre vem aos profetas. É um período que está cheio de profetas, esse período da águia. Tem profeta para todo lado, todo mundo é profeta. Vai na denominação, de ali tem a profetisa, tem um profeta ali. É proliferação, é um crescimento tremendo de profetas sem o assim diz o Senhor verdadeiro. E só a águia pode descobrir onde está o verdadeiro profeta, porque todos falam. Ananias falava no nome do Senhor e Jeremias disse até amém. Ananias falou em nome do Senhor. Ananias disse: olha, quebrou o canzil de madeira que Jeremias tinha posto como um símbolo para dizer: vocês vão ficar 70 anos no cativeiro em Babilônia. O profeta Ananias chegou lá, pegou aquele canzil, quebrou o canzil e profetizou para o povo: 2 anos de cativeiro só, não 70, 2 anos só. Jeremias estava sentado na reunião e diz: amém, irmão Ananias, amém. Por quê? Se for 2 anos, graças a Deus que Deus falou por você, porque por mim ele falou 70, e 2 é mais fácil, irmão. 2 a gente espera mais fácil. Sabe o que é um profeta? É um que descansa. Ele foi embora para casa e no caminho Deus falou para ele: Jeremias, faça um canzil de ferro e vai lá e diga para o profeta Ananias: canzil de madeira quebraste, assim diz o Senhor, quebra esse de ferro. 70 anos de cativeiro na Babilônia virá sobre Israel. E para mostrar que essa mensagem é verdade, Ananias, você morrerá nesse ano. Misericórdia. O homem falou amém, parecia que ele tinha concordado com tudo. Ele como homem concordou, mas Deus não concordou. Ele como homem concordou. Nós temos que mostrar nosso lado de homem, mas quando Deus fala, tem que mostrar o lado de Deus. Você tem que voltar lá e dizer: olha, Deus não gostou do que você fez. Você quebrou esse canzil e mandou te dar um de ferro. Quebra agora. É isso daí que é a mensagem da agora. Você diz que não, que o cordeiro não saiu do altar. Para que você prega então que o 7 selo foi revelado? Ele não pode revelar os 7 selos se ele não sair do altar. Você diz que a era de Laodiceia não acabou? Quebra esse canzil aqui agora. Quebra esse, Ananias. Você diz que a intercessão não acabou? Quebra esse canzil aqui agora, Ananias. É assim diz o Senhor. Ele diz que só revelaria os selos depois que ele saísse do altar, ele saísse da intercessão, que ele não podia revelar isso antes. Ele tinha que tomar o livro que ele já orou, intercedeu pelos nomes que estavam escritos nesse livro, que é o livro da redenção, onde estavam nossos nomes. Ele intercedeu por nós durante esse período de 2 milênios, e os nomes que está escrito no livro da vida já está escrito, e não se adiciona mais nenhum nome. Quebra esse. Você diz que Laodiceia não terminou? Quebra esse. Primeiro selo, 30, 29, 30, 30. Você vai, o intervalo também, 29, 30. Quebra esse canzil agora, que ele diz que para revelar o primeiro selo, o cordeiro tinha que deixar o trono de intercessão. Primeiro selo, 24. Quebra esse canzil agora. Mas você prega que os 7 trovões foram revelados. Se foi revelado, o cordeiro tinha que sair do trono, filho, para revelar o primeiro selo, o primeiro trovão. O cordeiro tinha que sair do trono. A era tinha que ter terminado. Está escrito na mensagem. Olhei, pelo amor de Deus, primeiro selo 30. O intervalo 30, 29, 30. Leia, pelo amor de Deus. Isso não é questão minha que eu estou bravo, não. Eu tenho que mostrar para vocês o assim diz o Senhor do profeta da era. É a águia.
Se o profeta foi águia, eu sou águia, você é águia, e nós vamos provar para esse povo. A águia tem que provar para os abutres. Você está me chamando de abutre? Não, você é águia? Você não crê que os selos foram revelados? Então, se você é águia, crê que o cordeiro saiu do altar, senão você é abutre. Crê que a intercessão terminou, porque ele passou essa intercessão para nós, porque depois que ele saiu do altar, ele me fez, ele nos fez reis e sacerdotes. Sacerdotes, intercessores, reis, reinando sobre o mundo, o pecado e o diabo, e sobre a falsa crença. Amém, amém, amém. Meu Deus do céu, isso é forte demais. Aleluia. Então, como o meu tempo tem 3 minutos, irmão, parece? É? Que é isso? A terceira, bom, a primeira era foi a era do leão. Quando ele fala primeira era, não quer dizer, porque ele vai falar a segunda era não quer dizer assim, a era de Éfeso, Esmirna. Ele está falando aqui dos personagens dos selos. A primeira era foi a era do leão. A segunda era, é parágrafo 93, 94 ao 96, que eu não vou dar conta de ler tudo agora. Mas 93 diz, a primeira era foi a era do leão, aí é a era primitiva, a era de Paulo. A segunda era, a era do boi. Você sabe que não foi a era de Esmirna, a era do boi foi a era de Columba. Ele está mostrando que a segunda era, ele está mostrando a segunda era dos personagens dos selos. A segunda era dos personagens dos selos. Então foi Columba. Aí você vai ver lá em cima, foi Tiatira e Columba, foi o seu mensageiro. Aí ele vai falar no parágrafo 95 do quarto selo, a terceira era foi a do homem. A terceira era, você vai ver na estatura perfeita, está ali, e mesmo lá nas eras da igreja. A terceira era, se você quisesse marcar, seria Pérgamo, e seria Martim. Ele diz, a terceira era, escuta aqui, ó, a era do homem, do cavalo negro. Essa foi a era dos reformadores, foi a era de Lutero e Wesley. A terceira era, ele está falando dos personagens dos selos. Aí ele parte para a quarta era. Porém agora se apresenta a era da águia, e Deus sempre compara seus profetas com a águia. Deus chama a si mesmo uma águia. A águia sobe a tal altura onde nenhum outro animal lhe pode tocar. Não somente pode chegar a essa altura, mas é feita para essa posição. Quando chega, pode ver onde está. É águia. Porque não adianta nada subir, não sabe onde está. O abutre sobe, se manda, olha para baixo. Não posso olhar, não enxergo para baixo, tem medo. Então ele não pode subir. Então não adianta, ele não pode subir. É a águia que pode subir, e onde ela sobe, ela sabe onde ela está. Ela olha para baixo e ela vê um mínimo inseto mexer na terra. Ela tem uma agucidade, diz o profeta, tremenda nos olhos, que é lá das alturas. Ela vê um inseto mexer na terra. E é por isso que você vê nos filmes aí uma águia, ela está voando assim, daqui a pouco ela desce na toda, e ela não perde o peixe. Ela desce e agarra o peixe lá na água. Ela não perde ele, as vistas dela ela não precisa usar óculos. Aleluia. Amém? Essa águia que nós somos, irmãos, somos de óculos de fora, mas por dentro não precisa de óculos. Estamos enxergando essas coisas além da cortina do tempo. Isso é poder de Deus na vida de gente que não merece. Não é porque somos alguma coisa, não merecemos o que temos, não merecemos a mensagem que temos, não merecemos o salário que temos, não merecemos a casa que temos, nem a cama em que dormimos. Ele dá por graça tudo isso. Não merecemos a mensagem que temos, esta revelação eu não mereço, mas Ele me deu, Ele te deu. Não é por merecimento, é a graça de Deus. Muito obrigado, Senhor, por poder ver estes personagens nestes 7 selos: Paulo, Columba, Lutero e Brana, na última era, revelando 7 selos para esta igreja ser raptada. Obrigado por essa luz, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje estou caminhando junto a um povo tão simples, mas que sabe onde anda e pra onde vão. Eles não desesperam
montanhas e estende suas mãos. Este Deus é tão bom, Ele olhou para mim quando tudo parecia perdido, enxugou minhas lágrimas, fez em mim maravilhas. Este Deus me encheu de alegria. Eis o povo chegando, alguém está chorando, pois o fardo é pesado para carregar. Muitos não compreendendo, tem até os que zombam, mas o Deus dos profetas é um Deus de perdão. Este Deus é tão bom, Ele olhou para mim quando tudo parecia perdido, enxugou minhas lágrimas, fez em mim maravilhas. Este Deus me encheu de alegria. Este Deus me encheu de alegria. Este Deus me encheu de alegria. Amém, amém. É tão bom.